Olá, seja bem-vinda a esse canal onde eu falo sobre relações, sobre as dinâmicas sistêmicas, sobre essa abordagem onde a gente pode aprender a identificar qual é a causa, qual é a origem das nossas dificuldades e muitas vezes, através dessa visão sistêmica, encontrar caminhos de solução para as nossas questões. E aqui eu falo sobre alguns casos que estão aí acontecendo e a gente pega esses casos para refletir e para tirar algum aprendizado, ter alguma experiência de compreender a visão sistêmica que está acontecendo naquele caso específico. E assim a gente aprende junto. Então, hoje a gente vai falar, sabe do quê? Neymar, Copa do Mundo. Como assim, gente? Pela terceira vez Neymar machucado numa Copa do Mundo e não consegue jogar. Não tem algo meio estranho aí? Não chega aquele ponto de interrogação assim na cabeça? Mas de novo? Por que que isso está acontecendo? Toda Copa no mundo ele é machucado, né? Acontece algum acidente ali e ele é impossibilitado de jogar. Por que que isso acontece? Aí eu vou fazer mais uma pergunta para você. Você já se pegou repetindo um padrão? Tipo, quando você está próximo de alcançar, de fazer algo, de chegar numa superação, acontece algo e você não consegue executar aquilo? Ou algo que fica se repetindo na sua vida várias e várias e várias vezes. Às vezes tem pessoas que dizem assim, Grazi, eu só posso ter o dedo podre, porque eu sempre escolho a mesma pessoa, o mesmo padrão e ela sempre reage do mesmo jeito comigo. Isso daí é uma repetição de padrão, assim como o Neymar lá que tá pela terceira vez machucado na Copa do Mundo. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora. Mas antes de falar, eu quero te convidar para você se inscrever aqui no canal. Se você gosta desses assuntos, também já deixe o seu like, que isso ajuda muito o YouTube a entregar mais o nosso conteúdo aí. Então deixa o seu like e também se inscreve aqui no canal, tá bom? Então vamos lá. O que a gente pode tirar dessa situação aí que está se repetindo com o Neymar pela terceira vez? Vamos analisar um pouquinho. Copa do Mundo. Copa do Mundo é algo muito, mas muito emblemático para um jogador de futebol. É o ápice da carreira de jogador de futebol. É realmente quando ele se consagra na sua própria nação, porque numa Copa do Mundo ele só pode jogar pela sua nação. Então tem algo muito emblemático aí que um jogador com certeza sente um movimento de querer realizar esse feito. Então, em hipótese alguma, a gente pode pensar que Neymar não se importa com ganhar a Copa do Mundo. É claro que ele se importa, isso é um grande feito, né? Mas por que que então, terceira vez, ele está numa situação aí de estar machucado? E é óbvio que isso não é culpa dele. Mas eu também quero trazer reflexões do quanto algumas coisas se movimentam na nossa vida porque internamente a gente não está em paz com algo. E o que eu observo quando eu pego casos como esse, parecido com esse? Eu vou citar um exemplo de um caso que eu constelei uma vez, que era de uma empresa aonde ela chegava num limite. E o dono da empresa não conseguia ultrapassar aquele limite. Era o tanto de faturamento e ele não conseguia ultrapassar. Toda vez que chegava nesse limite de faturamento, acontecia algo trágico com essa empresa. Uma vez ela pegou fogo, outra vez ele foi roubado, outra vez veio uma crise aí que afetou o mercado e ele perdeu muito dinheiro. Então, toda vez que ele estava chegando ali naquele faturamento onde ele queria alcançar, algo externo acontecia. Grazi, mas quer dizer que o algo externo tem a ver comigo? Sim, tem a ver contigo. Tem a ver com as imagens, com as situações internas que estão carregando essa informação de que eu não posso ultrapassar esse limite. E muitas vezes, a maioria dos casos que eu constelo, que eu olho para esse limite,
né? Aonde você vê um padrão se repetindo, sempre acontece uma dinâmica que me impede de chegar nesse ápice, nesse topo. O que que tá ali? Qual é a informação que está ali? A culpa. A culpa de algo que não está bem resolvido na alma. E essa culpa, ela é inconsciente, você não conhece ela, você não sabe que culpa é essa, mas ela está ali, te impedindo de avançar e conquistar aquilo que você almeja. Porque por trás da culpa existe um movimento de, vamos chamar assim, de auto-boicote. Então, é como se eu dissesse assim, eu não sou merecedor de alcançar esse ápice por conta dessa culpa que eu carrego por algo que eu fiz, que eu realizei ou por algo que eu deixei de realizar. E isso vai fazer com que esse campo de informação haja a favor e diga, não, então vamos colocar um entrave aqui para você não conseguir avançar. Quer ver? O caso dessa empresa, o que existia ali? A constelação familiar nos revelou um aborto. Um aborto que era negligenciado, que era escondido, que era segredo, que não foi revelado. E a culpa que a pessoa carregava era em relação a isso, a algo que estava excluído, a algo que estava em segredo e que ninguém sabia e que ele nunca tinha revelado para ninguém. Quando a gente olha para essa dinâmica e trabalha essa questão, libera essa culpa, a pessoa pode encontrar dentro de si um movimento de paz e liberação dessa culpa. É claro que nenhuma culpa é liberada sem assumir a própria responsabilidade. Então, se teve algo que a gente fez para alguém, prejudicou uma pessoa, né? No caso de um aborto, isso também é algo muito sério, isso deixa consequências para o resto da vida. Então, quando a gente olha para isso e coloca esse movimento em ordem ou traz a consciência para ele, a culpa pode ser aliviada, mas assumindo a responsabilidade pelo que realmente cada um fez. E assim a gente consegue liberações. Muitos processos onde a gente tem esse limite que não consegue ser ultrapassado e que sempre acontece dessa maneira, de não conseguir ultrapassar esse limite, é importante sim a gente fazer uma constelação para identificar qual é a situação que existe ali. Gente, nem todos os casos é em relação a aborto, né? Mas esse caso em específico que eu estou citando aqui era o caso do Neymar. Eu não sei o que é, não sabemos qual é a situação, mas que pode sim existir um sentimento de culpa de não conseguir chegar nesse ápice, de conquistar aquele ponto máximo. Isso pode ter a ver. Então é importante a gente refletir sobre as nossas questões. Qual é esse ponto que a gente não consegue atravessar? Quais são as situações que sempre repetem na nossa vida? Um bom movimento é a gente olhar para isso através de um processo sistêmico. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e se você quiser, compartilhe com mais pessoas para as pessoas saberem que por trás desse movimento de repetição, de um limite que não pode ser ultrapassado, pode haver um sentimento de culpa do qual ela pode olhar e liberar desse sentimento para que ela alcance aí os seus objetivos. Muito obrigada por assistir esse vídeo e a gente se vê no próximo.